Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3SNC, trazendo mais um vídeo para a nossa série Banco de Dados para a Web. E nesse vídeo eu estarei falando sobre a terceira parte da nossa revisão, e o foco dessa revisão é falar um pouquinho mais a respeito de relacionamento entre tabelas e o porquê de ter um relacionamento entre tabelas também, tá bom? Primeiro, vale lembrar que uma relação, por exemplo, no caso do banco de dados, ela faz com que você evite a duplicidade de dados. Veja só, imagina você tendo apenas uma tabela e nessa uma tabela você vai cadastrar vendedores, produtos, que mais? Departamentos, salários. Imagina você fazendo isso. Então ficaria muita informação dentro de apenas uma tabela e isso se tornaria até confuso, tá? Então, pensa um pouquinho. Imagina só a parte do vendedor e do cliente. A hora em que você fosse registrar nessa tabela um vendedor e um cliente, olha quantas vezes você estaria repetindo o nome do vendedor, né? Então, repare que se você tem apenas uma tabela para poder colocar muitos dados nela, você vai ter uma enorme dificuldade, porque você vai repetir algumas informações ou várias informações muitas e muitas vezes. E isso vai acabar poluindo demais a sua tabela. Sem contar que você estará colocando registros, dados duplicados. Tá? Então tudo isso nós temos que pensar na hora em que estamos desenvolvendo um banco de dados e criando uma determinada tabela. Agora você imagina tendo duas tabelas. Eu tenho a tabela de vendedores, só para poder cadastrar vendedores, e uma tabela de clientes, só para cadastrar clientes. Olha como fica um pouco mais organizado quando eu tenho duas tabelas, cada uma para uma finalidade. E na hora em que eu preciso, por exemplo, apontar quem foi que vendeu, eu uso apenas um dado, pode ser um número que representa um vendedor. Então você evita de colocar em uma tabela todos os dados referentes ao vendedor, juntamente com todos os dados referentes a um cliente. Vou colocar aqui um exemplo rapidinho, só para você ter uma noção. Imagine uma tabela, você com os campos nome do vendedor. Só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Aí depois, telefone do vendedor, o e-mail, que mais? O departamento do vendedor, o salário, Aí depois vem a parte do cliente. Aí nome do cliente, Aí o telefone do cliente, o e-mail, o endereço do cliente, que mais? O produto que esse cliente comprou. Imagina, olha o tanto de campo que teríamos aqui. Tudo bem que esses campos aqui são apenas um exemplo que eu estou mostrando para você aqui, só para você entender. Aí imagina na hora em que você for preencher, por exemplo, eu acabei de fazer uma venda, Então, quem fez a venda? Foi o Fábio, ok. Qual o telefone do Fábio? É 3495-7778, Que mais? Qual é o salário do Fábio? Sei lá, é 1.890, Qual o departamento? Vendas. Então, veja, qual é o nome do cliente que ele atendeu agora? Foi o Júnior. Qual o telefone desse cliente? 3495-8899. Qual o e-mail do cliente? junior@gmail.com e tudo mais. Endereço, rua, produto, celular. Aí imagina, você vai fazer um segundo registro, você vai cadastrar um segundo registro. Por exemplo, nome do vendedor que atendeu uma outra pessoa. Foi o Fábio de novo. Legal. Qual o telefone? 3495-778. Departamento, vendas. Salário dele, 1.980. Quem que ele atendeu? Foi a Jennifer. Então, dessa vez ele atendeu a Jennifer. Qual o telefone dela? 3495-7452. Qual o e-mail dela? Jennifer. Então, não sei se você reparou, mas
é muita coisa para a gente ficar preenchendo, né, uma de cada vez. Né? Agora você imagina o seguinte, e se eu pudesse, olha só, ao invés de ter tudo isso da parte do vendedor, cadê? Vendedor, aqui. E se ao invés de pegar todos aqueles dados do vendedor, eu pudesse pegar apenas o ID dele, apenas um número que identifica o vendedor e colocar esse número aqui embaixo. Olha como fica mais fácil de identificar quem foi a pessoa que vendeu um produto para uma outra pessoa, né? Veja como fica mais simplificado isso aqui. Então, quando eu tenho duas tabelas, para poder preencher, fica mais organizado e fica mais fácil também. E na hora em que eu precisar, por exemplo, falar se um registro ele tem ligação com o outro, eu coloco apenas um número. Tudo isso a gente ganha com o relacionamento. Então, quando você cria uma relação de uma tabela com a outra, você ganha essa facilidade, ou seja, para você poder administrar essas duas tabelas fica muito mais fácil, né? E você está evitando também aqui a duplicidade de dados. Veja que eu não precisei colocar o nome do vendedor, nem o salário, o departamento, né? O cargo dele e tal. Eu coloco apenas um número, ou seja, eu evitei 5, 6, 7, sei lá, 10 campos, né? Eu coloquei apenas um número. E esse número é o suficiente para poder identificar o vendedor que efetuou essa venda para esse determinado cliente aqui. Então, quando eu crio uma relação entre tabelas, né, eu ganho isso, eu ganho essa facilidade de poder, ao invés de colocar muitos dados, eu coloco apenas um. E esse dado que eu estou colocando é o suficiente para falar que um vendedor, né, ele atendeu tal cliente. É o suficiente. Tá bem? Então, espero que você tenha pego essa parte aí direitinho. Quando eu tenho uma tabela para poder colocar todas as informações, fica muito difícil gerenciar isso. Fica muito complicado de você preencher registro por registro. Inclusive fica até muito cansativo, né? Agora, quando você tem as informações divididas, né, colocadas em tabelas separadas, né, fica mais fácil para você poder gerenciar e para você também registrar. Ok? Com uma tabela, veja só, na hora em que eu for fazer uma venda, eu como vendedor, né, eu preciso colocar todos os meus dados. E se eu fizer mais uma venda? Todos os meus dados. E mais uma? Todos os meus dados, né? E aí, se eu tiver os meus dados na tabela de vendedor cadastrados, né, eu não preciso ficar colocando de novo. Ele já está registrado ali. Eu preciso apenas falar um número. Então, veja que fica mais fácil de trabalhar quando eu tenho tabelas separadas. No entanto, tabelas que tenham uma relação. Tá bom? Então, nós vamos fazer esse relacionamento entre tabelas aqui. Eu vou tirar tudo isso, eu vou criar duas tabelas bem simples, só para a gente poder ver e entender bem o conceito aqui que eu estou querendo passar para você também. Então, Create Table. Essa aqui eu vou chamar de TBV, que é a tabela de vendedores. Tá bom? Coloquei bem abreviado para a gente não se estender demais. Essa tabela, eu vou colocar o primeiro campo ID vendedor, tudo bem? O tipo vai ser inteiro, ele vai guardar até 5 caracteres. Esse campo, ele será incrementado de forma automática, e é por isso que eu coloco aqui o auto increment, dou um espaço. E esse meu campo é o campo identificado com a chave primária. É o campo mais importante da minha tabela de vendas. Esse campo, ele representa um registro, tá bom? E aqui eu vou colocar apenas o nome. Então eu tenho o ID e o nome. Pode ser que você quisesse colocar, por exemplo, o nome, o endereço, o número da casa, o CEP, o RG, o CPF e tantas outras informações. Aqui eu só estou usando 2 campos para deixar um pouco mais fácil e também não estender demais o vídeo para não ficar cansativo, né? Então 60 caracteres, not null. Aqui eu terminei. Então a tabela de vendedores já está feita.
Tá? Não vou executar ainda, porque eu vou criar outra a fim de ganhar tempo. Então, create table tbc, a tabela de clientes. Aqui vai ter o ID do cliente, é do tipo inteiro, com 5 caracteres, auto-increment, primary key. Esse é o campo mais importante da tabela de clientes. Esse é o campo índice da tabela de clientes. Aqui embaixo, eu vou colocar para esse cliente, né, o nome. É muito bom ele ter aqui o campo nome. Not null. E aí, para poder identificar quem foi que fez a venda, né, veja que nós temos tabelas separadas. Tabela de vendedores, tabela de clientes. Tá? Para poder identificar a pessoa que fez o atendimento a esse cliente, eu vou utilizar o campo-chave da tabela de vendedores. Tá? Então, para identificar a pessoa que atendeu esse cliente, o vendedor que atendeu esse cliente, eu coloco aqui o campo ID vendedor, que nessa tabela aqui do vendedor é chave primária. Porém, na outra tabela, passa a ser chamado de chave estrangeira. Por quê? Porque ele migrou da sua tabela, até engasguei aqui, porque ele migrou da sua tabela para uma outra. Tá? Então, aqui o ID vendedor não é chave primária, e sim chave estrangeira. Mas eu preciso manter os tipos, né, compatíveis. Então, vai ser inteiro 5, not null. E aí, aqui embaixo, eu crio a relação. Tá? Eu coloco foreign key, abro parênteses. Foreign key significa chave estrangeira. E a chave estrangeira que eu tenho nessa tabela aqui do cliente é o ID vendedor. É o campo que veio da outra tabela. E essa chave estrangeira, ela referencia, referências TBV, que é a tabela de vendedores, e ela aponta exatamente para o campo ID vendedor. E com isso, nós criamos a relação entre a tabela de clientes e a tabela de vendedor. E aí você já pode clicar em executar. Aí está, as nossas duas tabelas foram criadas. Inclusive, voltando aqui na caixa do Query, você vai perceber que as nossas duas tabelas, né, olha só, está tudo certinho, né? E além de ter criado as duas tabelas, você já relacionou elas através dessa linha aqui, ó. Ok? E agora, só para a gente poder fazer um teste e colocar em prática aquela teoria que eu passei para você agora há pouco, nós vamos fazer aqui um insert na tabela de vendedores. Lembrando que vendedores eu preencho apenas o nome, o ID vendedor é auto-increment. O número será colocado automaticamente. Tá bom? Ok, então. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui, eu vou colocar um insert tbv, né? Insert into é inserir dentro da tabela de vendedores, no campo nome, quais valores. Aí eu vou cadastrar agora os vendedores. Então vai ter o Fábio, vírgula, vai ter o Walter, vírgula, o Hélio, vírgula, e o Steven, e ponto e vírgula. 4 vendedores é o que nós temos na tabela vendedor. Clicando em executar, tabela de vendedor já tem aqui 4 vendedores. E aí eu já posso utilizar aqui o select para poder ver, olha, select asterisco from tbv e ponto e vírgula. Executando. Observe que o vendedor Fábio tem o ID número 1, o Walter o 2, o Hélio o 3, o Steven o 4. Eu vou precisar desses números para poder indicar quem foi que atendeu o cliente. Tá bom? Eu não preciso colocar o número e o nome, eu preciso apenas do número. Se eu tivesse 20 campos, eu não precisaria de nenhum desses campos daqui.
eu precisaria apenas do ID, porque é o ID o campo mais importante da tabela do vendedor, e ele serve para identificar o registro do qual estou falando. Tá? Então, Fábio é o número 1, Walter 2, Hélio 3 e o Steven é o 4. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos preencher agora a tabela de clientes. A tabela de clientes, eu vou dar um select aqui rapidão para a gente poder ver uma coisa. Select asterisco from TBC. Executando. Nada ainda. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Insert into TBC. Quais campos que nós vamos preencher? O nome do cliente, importante, e o ID vendedor. Com o ID do vendedor, nós vamos identificar qual foi o vendedor que atendeu esse tal cliente. Values. E aqui embaixo, nome do cliente. Júnior. O ID do vendedor que o atendeu. Legal. Veja como fica mais fácil para você poder cadastrar, né? Veja a simplicidade que nós temos nisso daqui. Leonardo é um cliente e quem foi que o atendeu? O número 1 é o Fábio. Ok. Karine Silva, quem o atendeu? É o vendedor com o ID número 1. Quem mais? Francisco, quem o atendeu? Número 2. Gilberto Silva, quem o atendeu? O número 3. E ponto e vírgula, porque eu finalizei aqui. Então eu tenho aqui 5 clientes. E esse número aqui que eu coloquei, né, eu coloquei para identificar qual foi o vendedor que atendeu esse cliente. E aí nós podemos clicar em executar. Sem qualquer problema, nós acabamos de inserir 5 linhas ou 5 registros. E agora podemos usar um select para ver como que ficou a nossa tabela de clientes, TBC. Executando. E aí está. Eu tenho aqui o ID do cliente, que foi cadastrado automaticamente, o nome dele, e aqui o ID do vendedor, que o atendeu. Tá? Eu não preciso ter aqui. Então você vê que eu não coloco muitas informações do vendedor, só o número dele basta, porque na hora que eu criei a relação, qual foi o campo que eu levei para a tabela do cliente? O campo do ID vendedor. E o legal disso também, pessoal, é que assim, quando nós temos uma relação entre tabelas, a tabela a qual estamos relacionando, ela precisa ter o ID vindo de uma outra tabela. Caso contrário, você não vai conseguir inserir essa informação, né? Então é legal porque a pessoa ela precisa fornecer o ID para poder efetuar, né, a inserção do registro. Então isso acaba caindo como uma restrição também. Tudo bem? Ok, então. Então agora nós vamos utilizar o comando select para a gente poder unir as informações dessas tabelas, apenas aquelas que a gente quer. Então eu venho aqui, mostrar a caixa do carry. Eu coloco select. Eu quero da tabela de cliente, que é TBC, ponto. Eu quero o nome do cliente, ok? Da tabela do vendedor, eu quero o nome dele, então tbv.nome. Da tabela do vendedor, eu quero também o ID, então tbv.id vendedor. É exatamente isso que eu quero. Então eu quero o nome do cliente, o nome do vendedor e o ID do vendedor. From TBC, TBV. Ou seja, esses 3 campos estão vindo de quais tabelas? Da tabela de clientes, vírgula, e da tabela de vendedores. Se os campos fossem apenas de uma tabela, eu colocaria apenas o nome de uma tabela. Mas como ele está vindo de 2, eu coloco o nome das 2, separando-as com a vírgula. E aí, se eu executar esse select dessa forma,
ele vai trazer até mais do que a gente precisa. Eu vou executar assim para a gente poder ter uma noção. Executando. Olha só. Então ele trouxe aqui todos os campos, está vendo? Ó? Olha só. O nome, cliente do vendedor e o ID do vendedor. Só que ainda não é isso que a gente precisa. Precisamos que seja exibido aqui apenas quando o ID do vendedor, que está na tabela do vendedor, seja exatamente igual ao ID do vendedor que está na tabela do cliente. Tá? Para não acontecer a replicação de dados que aconteceu aqui. Então eu volto na caixa do carry e coloco aqui o where. Where, onde tbc.id vendedor é igual a tbv.id vendedor. Você se lembra que a primeira tabela que nós preenchemos foi a tabela do vendedor. E eu preenchi com 4 registros. Ok? Depois nós preenchemos a tabela do cliente. E nós colocamos alguns registros. E quando estávamos preenchendo esses registros, nós colocamos o ID do vendedor. Tá? Para poder sinalizar qual foi o vendedor que fez o atendimento àquele cliente. Então eu estou comparando. Aonde o número do vendedor for exatamente igual ao número do vendedor que tem na tabela de cliente, então ele vai mostrar o resultado. Ou seja, ele só vai mostrar o resultado da consulta aonde os dois números forem exatamente iguais. Tá bom? Voltando aqui para a gente ter uma ideia. Olha, é que aqui não está aparecendo, né? Mas imagina que aqui tem o ID do vendedor da tabela do cliente. Se for 1 e aqui 1, ele traz esse registro. Aonde for diferente, ele não vai trazer. Então eu vou clicar em executar. Aí estão os resultados corretos. Olha lá. Tá vendo? Júnior é o cliente, Fábio é o vendedor e número 1 é o ID do vendedor, que é o Fábio. Tá? Se eu precisar trazer mais informações, aqui, por exemplo, vamos ver do lado do cliente. Tá, ó, vírgula tbc.id vendedor. Então agora eu estou trazendo do lado do cliente o nome do cliente e o ID do vendedor que o atendeu. Tá? Executando. Observa. Ele só trouxe naquela parte onde os números são iguais. Ó, o Júnior, quem atendeu ele? Foi o Fábio. Olha só, 1 e 1. Quer dizer, essa identificação do Fábio foi colocada aqui. Então foi ele que atendeu. O Leonardo está igual, tá vendo? A Karine está igual. Francisco, olha, não foi o Fábio, foi o Walter. E aqui foi colocado a identificação do Walter. E assim vale para os outros. Tá bom? Então é assim que nós vamos trabalhar, né? E é por isso que a gente utiliza relacionamentos entre tabelas. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de comentar, porque isso é muito importante. Caso você tenha uma dica, coloca lá também. Isso pode ajudar bastante as pessoas que estão assistindo esses vídeos. E eu agradeço aí pela sua força também. Beleza? Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!